seja psi barrado, tem um psi barrado e tem um psi. Tudo no mesmo ponto x, psi barrado, psi, φ, tudo de x. Se eu vou agora olhar isso no espaço dos momentos, esse carinha aqui, ele vem com um momento mais K1. Esse carinha aqui, então K1 tem que ser K2 mais K3. Então isso aqui deveria estar me dizendo que o K2 está saindo e o K3 estaria saindo, porque esse, automaticamente o sinal já está me dizendo como é que é a conservação do momento. É K1 igual a K2 mais K3. Então K2 tem que somar com K3. Se K1 está entrando, K2 e K3 estão saindo. Se K1 está saindo, K2 e K3 estão entrando. No verso, claro, entendi totalmente a interação. Mas em termos físicos, o que significa estar entrando e estar saindo? Não significa que quando esses campos está entrando e está saindo, significa que os campos estão interagindo. O que é uma interação? Uma interação é troca de momento. Então, um campo, esse campo aqui, o campo do elétron, ele entra na interação e ele sai com outro momento. Então, ele trocou o momento por 3. Quer dizer, o que nós temos aqui, K1, tá certo? É K2 mais K3. Então, o momento inicial desse elétron é o momento final dele, mais o momento da partícula que ele produziu, é a conservação do momento. Então, a interação, ela é uma troca, quer dizer, na visão, né, de Newton, a interação é uma força, e força é dp/dt, é troca de momento. Na visão de campo, eu não tenho mais F igual a dp/dt, mas eu tenho campos em interação, campos que se superpõem no mesmo ponto. Então, a interação é feita pelo cada partícula tem um campo. Então, essa partícula aqui, ela tem um campo que ela gera, essa partícula aqui tem um campo que ela gera, e o bóson de Higgs tem um campo aqui que ele gera, que ele é massivo, né? Então, esses três campos se encontram num certo ponto. Então, tem esse campo aqui, nesse ponto aqui, os três campos estão se superpondo. Então, eles estão representando uma interação naquele ponto. A interação, nesse caso, é a troca de momento. Os campos trocam momento. Eles não trocam força, mas trocam momento. Certo? E o decaimento beta tem uma quiralidade na direção? Tem. O neutrino sai com quiralidade elétrica. O neutrino sai com um momento alinhado com o próprio spin. Então, o neutrino que está ali é elétrico. Um decaimento beta... sai direto daí, né? Quer dizer, isso aí teria que dar conta. Se você quiser descrever, por exemplo, o decaimento beta, você já coloca direitinho a informação, quer dizer, já sai direitinho a informação de tudo. Eu não entendi bem quando você fala, por exemplo, que isso aí teria que dar conta. Isso aí seria a lagrangiana que eu escrevo no modelo ou todo o formalismo que está por trás? Não, é a lagrangiana que você escreve aquele modelo. Então, digamos assim, o modelo padrão tem uma lagrangiana. Tem. O modelo padrão tem uma lagrangiana que vai dar conta dos fenômenos que o modelo padrão escreve. Então, até que você não tem buraco, porque tem buraco são as lagrangianas que eu escrevo. Provavelmente sim. O problema está na nossa maneira de modelar o fenômeno pela teoria de campos. Talvez a gente esteja modelando o fenômeno com a teoria de campos errada. Eu tenho imagem na teoria de campos. Então, tem gente que modela fenômenos do modelo padrão sem usar o lagrangiano do modelo padrão, usando uma outra teoria quântica de campos para descrever o mesmo fenômeno. O mesmo fenômeno pode ser modelado de forma distinta. De repente, você pode pegar um fenômeno físico e descrever ele por geometria. Fala, não, eu não gosto de geometria, eu vou descrever por análise. Eu vou usar análise matemática para descrever esse fenômeno. Nem sempre as diferentes matemáticas dão conta igualmente bem do mesmo problema. Se você quiser estudar mecânica newtoniana usando só geometria, acho que você vai pagar um preço. A mecânica newtoniana, pelo que nós entendemos dos processos, né, de velocidade e aceleração, são processos assim, são processos de cálculo diferencial. Dificilmente você vai descrever a queda livre de um objeto só usando álgebra linear. Você vai precisar de análise matemática. Agora a pergunta é se o cara botar na cabeça que ele pode descrever um movimento planetário só usando álgebra. Será que ele vai conseguir? Os gregos tentavam fazer isso só com geometria, eles inventavam uma esfera, né? Aquelas esferas todas lá de Ptolomeu que virou uma coisa bizantina, que não deu conta de nada. Né? Então, talvez o modelo padrão também, no fundo, seja para nós hoje um pouco uma descrição bizantina. A gente está com uma lagrangiana cada vez maior. Quer dizer, o cara daqui a 100 anos ele vai olhar para a gente e vai rir, pô, aqueles caras estavam igual a Ptolomeu. Cada um na sua época, mas vamos dizer, o grau de ignorância é o mesmo. Então, talvez o lagrangiano do modelo padrão já esteja com tantos termos e tantos parâmetros, porque nós estamos, no fundo, colocando um monte de esfera para descrever o movimento dos planetas. Né? Talvez não seja nada disso. A teoria de corda, por exemplo, ela dá um lagrangiano super clean.
alfa linha, tem um parâmetro só. Agora é tão clean que eu não sei nem tirar toda a física dali. Então é um pouco isso. Então, como você colocou, às vezes o problema não é da teoria quântica de campos, é do nosso uso de uma certa teoria de campos para descrever um certo tipo de fenômeno. Então, a gente está na cabeça da gente, a gente botou que física de partículas tem que ser descrita por teoria quântica de campo. Na década de 60, abandonou-se isso. Se vocês forem olhar a literatura de campos da década de 60, 61 até 68, 69, muita gente demandou da teoria de campo, porque falou, a teoria de campo não vai conseguir, TQC não vai descrever interação forte. Então o pessoal veio com outro mecanismo, que era um mecanismo chamado de matriz S. O mecanismo era um formalismo baseado em analiticidade da matriz S, e o que o pessoal se chamava na época de bootstrap. Bootstrap como se diz? É o cordão da bota, né? Bootstrap, formalismo do cordão da bota. Porque você tinha um formalismo que tinha uma diagramática que parecia um cordão de bota que se cruzava. Então o pessoal abandonou a teoria quântica de campos. Foi um período de baixa da teoria quântica de campos, porque se achava, com o TQC não se descreve problema de interação forte. Até que, com a descoberta em 68 do tipo de enlace Kepler, nos experimentos do Slav, que revelaram a liberdade assintótica, o pessoal voltou atrás e falou, não, Bootstrap não descreve a liberdade assintótica, não descreve física de quarks. Aí se voltou para a teoria quântica de campos, que se não, somente teoria quântica de campos pode descrever liberdade assintótica. E aí se voltou. Então, é isso a questão. A teoria de campos é um formalismo muito potente, e a gente às vezes nem sempre descreve tudo que a gente quer com ela. Hoje, por exemplo, a gente vê que na matéria condensada, que está ali, né, buscando, quer fazer grafeno, né? Então, teoria quântica de campos aplicada a um problema de física da matéria condensada. Então, você começa a ver que a TQC ela começa a chegar numa região que antes não se pensava que ela fosse ser aplicada. Então, não é um problema da teoria estrutural da teoria de campos em si, é um problema, vamos dizer, mais circunstancial do que estrutural. É um problema de, naquela circunstância, naquele dado modelo, como é que eu vou aplicar a teoria quântica de campos? E qual teoria quântica de campos vai fitar melhor para aquele modelo? Então, é o caso do modelo padrão. O que é o modelo padrão? O modelo padrão é um lagrangiano. É um lagrangiano com simetria SO3, com simetria SO2, com simetria 1, com um setor de quartos, com um setor de leptos e com um setor de bósons vetoriais, com um setor de Higgs. O setor de Higgs quebra a simetria desse modo. Então, você já está comandando tudo. Você está comandando que a quebra da simetria vai ser assim, porque você vai gerar essas massas para os quartos, essas massas para os leptos, com esses acoplamentos de Yukawa. Então, o modelo padrão é um modelo que você criou usando a teoria quântica de campos e que parece estar dando boa conta dos fenômenos. Do modelo padrão, tudo que o modelo padrão previu até agora apareceu. Então, olha que não está aqui para me bater. Né? Tudo que o modelo padrão previu apareceu. Só falta uma coisa, por isso. Só falta. O modelo padrão previu o quark apareceu. O modelo padrão previu a terceira geração de quarks, o top e o bottom. O top e o bottom apareceram. O modelo padrão previa mais família de neutrino. Elas apareceram. O neutrino do Mu apareceu em 62, o neutrino do Tau apareceu em 2000, 38 anos depois. Então, tudo aquilo que o modelo padrão... Na verdade, o modelo padrão começou com um Dirac. Ele previu o pósito. O pósito apareceu. Havia previsão do Mu. O Mu apareceu em 36. 35, e o Kawa previu os pions. Os pions aparecem em 47. Então, o modelo padrão foi prevendo. Aí previu que viria a segunda geração, já que o elétron... Aí o neutrino do elétron apareceu em 56. Aí, pô, se o elétron tem seu neutrino, o Mu deve ter seu neutrino. O Lederman descobre o neutrino do Mu, verdade? O Lederman descobre o neutrino do Mu em 62. Então, o prêmio Nobel dele de 88 é pela descoberta do neutrino do Mu em 62. Aí, Kobayashi e Maskal prevêem, aí Cronin 66, experimental, resultado experimental, violação de CP. Coloca a violação de CP na teoria de Salandra-Schweider, que era o modelo padrão que estava em construção. Então, joga agora na ação do modelo padrão, no lagrangiano, que você está modelando ano a ano, década após década, coloca agora um dado novo, que é a violação de CP. Coloca a violação de CP em 72, aí Kobayashi e Maskal diz, para colocar a violação de CP na teoria eletrofrágil, tem que existir uma terceira geração. Eles não tinham descoberto
descoberto nem a segunda inteira. Conheci o quarto U com D e o S. Faltava o quarto C, que tinha sido previsto em 64 e que em 70 foi reprevisto por outras bases, por Glashow, Yockel e Miami. Em 64 houve uma primeira previsão feita por Glashow e Gell-Mann, de que deveria haver um quarto C. Cabibbo introduz a noção de mixing de quartos. Tudo são mecanismos que vão sendo incorporados ao modelo padrão. Então, é o lagrangiano que eu estou construindo com a ajuda da TQC. Aí, 72. Então, prevê o quarto C, ele aparece. Prevê o mix, o ângulo de Cabibbo, é medido. Prevê a terceira geração de quartos, top e bottom, eles aparecem. Prevê a matriz de Cabibbo, Kobayashi e Mascala. Kobayashi e Mascala ganharam o prêmio Nobel agora em 2008. Então, o modelo padrão, ele foi sendo construído com previsões. A única coisa que não apareceu ainda foi o Higgs. É a última coisa que pode ser que apareça aos 45 do segundo tempo. Pode ser que o Higgs apareça, sei lá, até o final desse ano. Então, a gente está na expectativa de ter o Higgs. Mas, realmente, a gente pensa, será que o modelo padrão está tão errado assim? Tudo que ele previu apareceu. E tudo foi previsto. Difícil, o modelo padrão ele fez mais previsões do que incorporou resultados experimentais primeiro descobertos. Ele incorporou alguns resultados. Claro, o resultado primeiro que ele incorpora é o decaimento beta do nêutron. Isso é a fonte, é a inspiração da teoria eletrofrágil. Então você parte disso, mas a partir desse fenômeno você começou a construir uma teoria e prever em cima dela. Então você prevê o muon, você prevê os neutrinos, você prevê na verdade você prevê até os quartos, aí você prevê o quarto C, você tem o U, D e S, prevê o C, aí você daí a pouco prevê a terceira geração, aí você fala, se tem a terceira geração de elétrons, tem que aparecer o tal. O tal apareceu em 75, o muon foi descoberto em 36, entre o muon e o tal, 39 anos se passaram. Você sabia que pela argumentação de simetria deveria existir um terceiro elétron. Apareceu o terceiro elétron. O neutrino do muon apareceu em 2000, bem mais recente. Então, tudo aquilo que o modelo padrão foi prevendo foi aparecendo. O Higgs é que não apareceu. A questão é, o perfil do Higgs, será que é exatamente aquele perfil do trabalho que teve o seminário do professor Higgs, que eu passei o e-mail para vocês, né? Seminário do professor Higgs, aquele trabalho de 76, né? do John Ellis, Mary e do Nanopoulos, aquele trabalho que batiza o bóson de Higgs, realmente, ele dá um perfil muito claro para o bóson de Higgs. Pode ser que não seja exatamente aquele perfil. Então, pode ser que o bóson de Higgs seja composto, não seja um elemento escalar elementar. Aí são outras questões, mas vamos colocar assim. Então, o modelo padrão, ele vem com a ajuda da teoria quântica de campos, o que tem o modelo padrão é uma teoria quântica de campos que está modelando as interações eletromagnéticas, as interações fortes e eletrofrágeis. Essas três interações estão modeladas pelo modelo padrão através desse lagrangiano, que ninguém está com a camisa dele aqui, mas lá no certo já tem a camisa do lagrangiano do modelo padrão. Então, a gente, quem quiser encomendar ali, cartão de crédito lá, não é nada de graça não, lá tem cartão de crédito. Encomendar a camiseta do modelo padrão, né, com todo o lagrangiano. O John Ellis, quando veio no encontrão de Foz do Iguaçu, ele estava com a camiseta do modelo padrão. Né? Então, você vê lá, aquele belo lagrangiano, né, ele é uma TQC que descreve esses fenômenos. Então, é uma TQC que tem feito boas previsões. Pode ser que ela falhe justamente nos 45 do segundo tempo, só falta isso. Aquele perfil, vamos dizer, é claro, então, o problema não é tanto da TQC, o problema é da nossa aplicação da TQC. Fenômenos da matéria condensada têm sido muito bem explicados hoje pela teoria quântica de campo. Certos fenômenos que não se conseguiria compreender sem o auxílio da teoria quântica de campos. Por isso que a teoria quântica de campos tem entrado, assim, se popularizado na comunidade da matéria condensada, porque ela está começando a resolver problemas que sem ela você não saberia descrever. Certo? É uma forma de você modelar a natureza, é uma forma de expressão. Pode ser que, sei lá, mais impressionista, mais expressionista, mais simbólica, sei lá que tipo de arte que o modelo padrão sei lá, mais romântica, não sei. É uma forma de matemática, né, de física, para você descrever uma série de fenômenos, tá certo? E aí, essas ferramentas são importantes. Então, na outra parte da aula, então nós vamos começar agora a colocar os campos de Gauss. Vamos ver o lagrangiano, como é que fica QED, vamos colocar o campo de Gauss e vamos colocar Yang-Mills, para ver como é que ficam também as regras de Feynman e Yang-Mills. E Yang-Mills tem um problema interessante.
Young Mills tem triverso e quadriverso. Nos aceleradores, quer dizer, a física experimental, ela fez uma verificação boa dos triversos de Young Mills. O quadriverso de Young Mills ainda não foi testado em acelerador, quer dizer, não tem um teste ainda que confirme o quadriverso. Tudo indica que Young Mills é a melhor maneira que a gente tem para descrever bósons vetoriais massivos, mas a gente ainda não tem um teste completo de que a estrutura de Young Mills com os seus triversos e os seus quadriversos é reproduzida experimentalmente. Então, no LHC, a colaboração do Atlas, ela tem um foco numa observação que é a verificação se os quadriversos têm anomalia ou não. Então, tudo indica que o quadriverso vai ser detectado, mas é uma teoria, sabe? A gente tem usado Young Mills desde 54, né? Praticamente por 58 anos a gente está usando Young Mills e a estrutura dela não está toda comprovada, mas ela parece que está indicando que a gente está fazendo física na direção certa, né? Tá bom? Vamos dar um intervalinho? São 6h20, a gente retoma 6h35, tá bom?